dar andamento a mais uma palestra da nossa subcomissão distrital de saúde. Hoje a gente vai ter o prazer de contar com a presença do Dr. Walter Miyamoto. João, eu gostaria que você fizesse as Aí, considerações Fábio. iniciais, que você desse as boas-vindas ao Walter, e posteriormente a Magali, nossa secretária e futura presidente, vai fazer a apresentação do currículo. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Estou muito contente de vocês estarem aqui. Um agradecimento muito especial ao Dr. Walter Miyamoto, que, como já disse antes, tem uma agenda incrível e ele conseguiu um espaço para nós para dividir ao longo dos próximos minutos um pouco da sua experiência. Então, muito obrigado, Dr. Walter. Domo arigatou gozaimasu. E eu passo agora a nossa querida Magali Lopes, que também fala japonês, para que faça a apresentação oficial do Dr. Walter. Tenham todos uma excelente reunião. Boa noite a Obrigada. todos. Sou Magali Lopes, Boa noite. secretária da Subcomissão de Saúde Distrital. Hoje teremos aí a presença do nosso queridíssimo Dr. Walter Miyamoto, que nos abrilhantará com a palestra Márcio Azul Marinho, Câncer de Intestino, o grande vilão da modernidade. Dr. Walter Miyamoto é um renomado médico coloproctologista com ampla experiência clínica, acadêmica, reconhecido por sua expertise e contribuições à medicina. Ele atua em diversas frentes, desde a prática cirúrgica até a formação de novos profissionais, ocupando posições de destaques em importantes instituições e associações médicas. Formação e especialização: coloproctologista pela Santa Casa de São Paulo, graduado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, mestrando na Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Atuação profissional e liderança: titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, presidente da APM São José dos Campos, Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos, coordenador de cirurgia oncológica e geral dos hospitais Regional do Litoral Norte, Hospital Regional de Cruzeiro, diretor de marketing da APM do Estado de São Paulo, membro executivo consultor da Comissão de Direitos Médicos e da Saúde da OAB, cofundador da Residência de Cirurgia Geral da Santa Casa de São José dos Campos. Atuação clínica: cirurgião geral e coloproctologista, membro das equipes de cirurgia de urgência do Hospital Vivale, Rio de Doan, e do Hospital Regional do Litoral Norte, coordenador da cirurgia geral e oncológica do Hospital Regional do Litoral Norte, instrutor da ATLS, contribuições acadêmicas e voluntariado, coordenador geral do Comitê Voluntariado Estudantil da Faculdade de Medicina IMB Morumbi. Dr. Walter, seja bem-vindo à nossa sala. Magali, muito obrigado. Acho que esse currículo aí ficou até maior que a minha aula. Agradeço muito o convite de todos vocês, mas se vocês preferirem, pode me chamar de Valtinho, que é o que todo mundo me chama. E eu agradeço muito o convite honroso e com muito carinho de João e de você por estar podendo contribuir nesse projeto novo de vocês, nessa casa de tanto prestígio que é o Rotary, né? Já de antemão, podem contar comigo sempre, vou estar à disposição de vocês para a gente amplificar a voz de vocês e tudo que a gente puder fazer para atuar na saúde da população, vocês podem contar comigo. Hoje nós vamos começar aí falando sobre o câncer de intestino e até vou responder já a pergunta do João, que ficou surpreso com o subtítulo O Grande Vilão da Modernidade, né? Hoje a gente vai falar sobre o câncer que mais cresceu em número na última década e por isso é que vocês vão ver que ele tem muito a ver com o nosso estilo de vida atual. Ah, deixa eu Então, aqui a gente vai ter agora, a partir de agora, uma reflexão sobre quais são os nossos desafios futuros. A gente vai entender que a gente está numa fase de aquecimento global, a obesidade tem sido o nosso grande vilão e tem crescido cada vez mais. O Brasil é um dos países que mais cresce e ele acompanha a curva dos Estados Unidos 5 anos depois. O sedentarismo e o envelhecimento da população.
E aí esse envelhecimento, ele representava em 1950 menos de 5% das pessoas. Então, até 1950, só 50% tinham mais de 65 anos. Em 2035, essa taxa está estimada para ser maior que 15%. A expectativa de vida ela deve aumentar, inclusive, para 85 anos nas próximas 2 décadas. E aí, essa aqui é a projeção que a gente tem da probabilidade de envelhecimento da nossa população. Vocês veem aí que aqui a gente vê em 2005, hoje, a gente tem por volta de 7 milhões, mas em 2050 a gente já vai ter 13 milhões de pessoas com mais de 80 anos no Brasil. E aí, o que isso tem a ver com a gente? Vocês vejam que aqui a gente tem uma estatística de um estudo que via quais eram os hábitos principais da população. E aqui, 20% da população vive uma vida sedentária, 25%, ou seja, um quarto da população é sedentária, 20% come mais do que precisa, 15 a 20 tem uma vida atribulada com muito estresse, e aí 10 a 15% ainda persistem tabagistas. E aí vem a pergunta que eu faço para vocês. Hoje, na verdade, a gente nem se preocupa mais se a gente vai chegar aos 80 anos, mas sim como que a gente quer chegar aos 80 anos, né? E aí, a primeira reflexão que eu faço com vocês é uma pesquisa muito interessante que foi publicada no Centro de Referência em Saúde do Homem de São Paulo, em que eles viam quem que fazia a marcação da consulta médica. E aí está o nosso índice: 70% das consultas dos homens eram realizadas por familiares. E entenda-se que familiares, a grande maioria, a esposa, né? A mulher. Então, isso é importantíssimo, é uma estatística que eu adoro mostrar, porque isso representa de fato a nossa cultura do homem que é machista e não quer saber de cuidar da saúde. E aí, por conta disso, mais da metade que adiou a consulta, mais da metade adiou a consulta e chega com a doença avançada quando vem para o consultório para nós. E aí, essa é a estimativa mais fresquinha que a gente tem do INCA, inclusive desse ano. Para que vocês entendam, o INCA ele faz um estudo estimativo a todo ano, mas ele faz para triênios. E aí vejam vocês aí que a gente tem para esse ano uma estimativa de 52 mil novos casos e que o câncer de colo e reto ele já é o terceiro colocado, ficando atrás apenas do câncer de mama e de próstata, que é do Luiz Cláudio aí. Ah, esse câncer, como eu falei, ele na última década ele subiu de quinta colocação para terceira. E é importantíssimo que a gente entenda isso, porque ele tem uma velocidade muito rápida de crescimento. Inclusive, hoje, a gente está falando sobre a população mais idosa, mas a gente também está se preocupando com a outra ponta. Cada vez mais a gente tem visto aí casos em jovens aí. Eu, por exemplo, operei mês retrasado 2 casos, um caso de 28 anos e um de 32 anos com câncer, que é muito jovem para nós que trabalhamos com oncologia. E aí, se a gente comparar aqui a distribuição entre sexos masculino e feminino, vocês vejam que é meio a meio, né? E aí, se a gente não considerar os tumores de pele e não melanoma, o câncer de intestino é o terceiro mais incidente. E aí, por conta disso, é que todos os anos a gente, com a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, junto com a SOBED de endoscopia e a FBG, que é de gastroenterologia, a gente faz a campanha do Março Azul Marinho, que é para a gente lembrar da prevenção do câncer de intestino. A gente coloca aqui especificamente o público 45, porque é quando a gente começa o nosso rastreamento atualmente. E aí, esse ano a campanha é bem pautada para isso. Eu vou mostrando aqui alguns slides para vocês que talvez nem tenha muito a ver com o conhecimento técnico, mas é muito mais sobre o conhecimento de como impactar e escalar, já que vocês são líderes aí nas suas regionais, né? Então, eu vou mesclando aqui a nossa fala. Se alguém tiver alguma sugestão, comentário, pode ir falando também, tá? Tá bem aberto aí da minha parte. E aí a gente coloca aqui essas frases aqui, o trabalho, família, rotina, né? Eu me deixei por último. Esse é o nosso seu Carlos fictício, mas que a gente conhece muito seu Carlos aí no nosso dia a dia, né? E aí eu sempre gosto de mostrar esse slide aqui. Eu já adianto que eu roubei esse slide aqui da área do Luiz,
que é o câncer de próstata, porque esse estudo especificamente ele falava sobre o ending point de um câncer de próstata, mas ele falava sobre outros também. E aí, o que que é o interessante desse slide? Japoneses que moram no Japão ou que vão para os Estados Unidos e migram, trabalham lá, eles têm uma diferença no risco de câncer. Então, vocês vejam que o japonês que ficou no Japão tinha um risco de ter uma incidência de 8,4 para 100 mil, e o japonês que foi para os Estados Unidos, 32. Basicamente, 4 vezes mais aí de chance de ter um câncer de próstata, e isso vale para outros tumores, assim como o câncer de intestino. E aí tá aí alguns fatores de risco do porquê que a gente fala tanto desses hábitos aí. Então, o sedentarismo, a alimentação, o tabagismo, a hereditariedade e a retocolite ulcerativa, que, para quem não sabe, é uma doença inflamatória do intestino, que ela basicamente corrói o intestino e de tanto fazer ela multiplicar por conta da corrosão, ela acaba tendo possibilidade de ter um câncer no intestino também. Esses são alguns sintomas. Os sintomas do câncer de intestino são principalmente dor, desconforto abdominal, cólica, né, principalmente, perda de peso sem nenhuma causa, alteração do hábito intestinal, que é a alternância de diarreia com o intestino preso, né, ou sangue e alteração na forma das fezes. Essa alteração, na grande maioria, é fezes em fita, né, afiladas. Isso por conta, na maioria das vezes, por conta de um tumor de reto baixo, que é lá na pontinha final, perto do ânus, que está estenosante, né? Pode dar uma fraqueza, porque ele consome, né, toda a energia do nosso corpo, é como se fosse um parasita. E anemia, principalmente quando é no cólon direito, esse é um sinal que eu gosto de ressaltar, porque existem vários casos que o paciente procura o clínico, por exemplo, e ele é diagnosticado com anemia ferropriva, que a gente fala, né, que é quando falta ferro, e aí acaba sendo tratado com noripurum em algumas coisas e não se investiga a perda. Então, eu costumo falar que assim, toda vez que eu encontrar anemia, se ela é de uma causa ferropriva, é interessante a gente buscar a torneira e o ralo dessa perda de sangue, né? Então, investigar se a gente está de fato perdendo sangue porque não está produzindo ou eventualmente porque está perdendo muito sangue em algum lugar, como por exemplo um tumor de intestino, né? Veja essa estatística aqui que interessante, né? O câncer ele é fatal quando descoberto muito tardio, que é aquela estatística que a gente viu lá no começo, né, dos homens que demoram muito para ir à consulta, 50% de taxa de mortalidade. Ao passo que se a gente fizer isso muito rapidamente, a detecção é muito precoce. A gente consegue ter uma taxa de até 90% de chance de cura sem ter a mortalidade. Então, só que é importante ficar na nossa cabeça porque o mais cedo a gente puder prevenir, melhor é o desfecho do tumor, e principalmente porque esse tipo de tumor ele é silencioso. Ele é um tumor que ele não começa dando sintomas. Na verdade, quando deu sintoma é que já passou do ponto. Ele começa sempre com um pólipozinho, que é uma verruguinha no intestino, né? E essas são as maneiras como a gente faz o rastreamento, né? O rastreamento que a gente fala é a busca pelo tumor, né? Normalmente, quando você tem, sempre que você tiver sintomas, a gente sugere que você passe com um proctologista para uma avaliação. Ah, Quando você tiver 40 anos, em geral, a gente já começa um rastreamento com sangue oculto nas fezes, anualmente. É um exame simples, fácil, você só faz uma amostra de fezes e a gente consegue detectar bastante significativamente. É um exame que é muito sensível, que a gente fala, que ele consegue detectar pequenas quantidades atualmente, né, que é o FIT. E isso é muito comum, principalmente para as mulheres, né? As mulheres normalmente vão ao ginecologista desde criança, e aí acaba que a ginecologista é uma grande parceira nossa, ela consegue fazer um kit de check-up e rastreamento muito frequente, né? Não vou denegrir, obviamente, a imagem dos urologistas, né, Luiz? Porque agora eu acho que a gente tem bastante colegas aí que estão empenhados nessa campanha e nessa prevenção. Eu recebo bastante pacientes aí de colegas urologistas que estão fazendo o rastreamento e a prevenção assim de rotina. E aqui eu já dou meus parabéns a todos
esses colegas urologistas, o Luiz é um deles aí, né, Luiz? A gente é bem parceiro em muitas coisas profissionais. E aí, a partir dos 45 anos, é que a gente começa de fato a fazer a colonoscopia. Essa é uma pergunta que me fazem muito, é uma pergunta que todos têm medo, na verdade, da colonoscopia, né? Então, é um exame que a gente começa aos 45 anos, ou se você tiver um antecedente familiar, algum parente de primeiro grau, pai, mãe que teve câncer, a gente antecede 10 anos. Então, por exemplo, se seu pai teve câncer aos 40 anos, a gente começa o seu rastreamento aos 30 anos com colonoscopia. Ou quando a gente tem o SOF positivo, é o sangue oculto nas fezes, né? Vale lembrar que a colonoscopia ela pode ser pedida a qualquer momento da vida. Esse aqui é o protocolo do guideline mundial que a gente utiliza de rotina para aqueles pacientes que são assintomáticos, né? Mas qualquer um que apresente sintomas no meio do caminho, como muco, sangramento ou alteração de diarreia, intestino peso aí é muito frequente, vale fazer uma avaliação para fazer uma colonoscopia antes. E aí, essa aí é uma representação da colonoscopia, né? Então, eu vejo que muitas pessoas têm medo, todos me falam, puxa, mas eu tenho medo de perfuração, tenho medo do preparo, dizem que o preparo é muito ruim, né? Eu desmaio. De fato, assim, se for pensar no exame todo, como um todo, o exame em si você nem vê, porque você faz uma sedação, você dorme, apaga, tem amnésia. Agora, o preparo de fato ele é um pouquinho mais incômodo, mas nada que você não consiga fazer. Você tem que fazer uma limpeza do intestino, né? Um dia antes, com laxativos, etc. Para aqueles que têm uma dificuldade de fazer o preparo em casa, existe a possibilidade de fazer internado ou então no hospital dia, que aí consegue fazer uma hidratação na veia, né? Acaba sentindo menos sintomas, né? Inclusive, a gente tem possibilidade de fazer o preparo não só via oral, mas a gente consegue fazer limpeza também. Então, tem bastante possibilidades hoje em dia, né? E é para aqueles que têm medo de fazer a colonoscopia por conta de perfuração, essa é uma complicação Isso é uma muito. complicação. Oi? Pode continuar, Essa, Walter. A Essa é uma interferência. complicação muito rara, assim, é estatisticamente muito irrelevante perante o benefício, né? Eu costumo falar que a colonoscopia para nós é como se fosse um filme do De Volta para o Futuro. Então, quando um paciente tem uma relutância aí maior para fazer o exame, eu falo, olha, então nós vamos fingir que hoje nós estamos no filme De Volta para o Futuro e que hoje você veio aqui para falar para mim que você descobriu um câncer de intestino. E aí eu, infelizmente, vou falar para você que não tem o que fazer, porque ele já é avançado e nós vamos fazer só uma paliatividade. Nesse momento, 100% das pessoas vão pensar, puxa vida, e se eu tivesse feito alguma coisa no passado? 100% pensa isso. E aí você tem essa chance. Você voltou no passado agora, e aí você tem a chance de fazer uma colonoscopia, que basta fazer um preparozinho um dia, mas que se no meio do exame ele detectar esse pólipo aqui, já lá no exame, ele não só diagnostica, como ele trata. Ele consegue retirar esse pólipo, como vocês estão vendo aqui na imagem, com uma alça, por exemplo, que a gente faz uma ressecção, e aí pronto, manda para o laboratório. Se ele der um pólipo inicial, a gente nem precisa fazer mais nada, você está curado. É como se você tivesse uma mini cirurgia e aí resolver o seu problema antes dele virar. Então, todo pólipo ele começa desse jeito aí. Ele começa com essa verruguinha aí dentro do intestino, né? A gente chama de adenoma, né? E aí depois que ele vira um adenoma baixo grau, depois um alto grau, e aí vira um adenocarcinoma, que é o tumor maligno que a gente fala, né? Então, a gente tem essa possibilidade, e se você fizer isso, você consegue reduzir até 90% a incidência e de morte até 100%. Depois alguém vai me perguntar se existe algum método que não há colonoscopia. Me lembra de perguntarem isso aí que eu vou responder no fim, hein? E aí, como é que a gente faz o tratamento? Antes de fazer o tratamento, uma vez que você fez aí a detecção com a colonoscopia e aí você descobriu um tumor mesmo, aí maligno já falando, a gente passa uma fase de estadiamento com uma tomografia e alguns marcadores tumorais e etc, para a gente ver
até que ponto ele é agressivo, se ele cresceu muito no local ou se ele espalhou no corpo, que a gente chama de metástase. E aí os principais órgãos, pulmão e fígado. Então a gente faz uma tomografia de tórax e abdômen para ver se está tudo ok. E aí, dependendo desse tamanho, esse estadiamento, é que a gente vai determinar o nosso tratamento. E aí, aqui nessa lâmina a gente fala sempre, né, que a palavra câncer assusta muito, né? Todo mundo fica branco na hora que fala essa palavra, né? Mas a boa notícia é que a medicina evoluiu muito. O câncer de intestino, de fato, pode ser tratado e ele pode ser tratado de várias maneiras, tanto com a cirurgia, como a quimio-rádio, como com a imunoterapia. E hoje a gente consegue fazer um esquema que ou a gente faz direto uma cirurgia, que a gente chama de cirurgia upfront, quando a gente tem um estadiamento baixo e que tem menor risco de ter espalhado no corpo, ou então a gente pode fazer a radioquímio antes para poder diminuir o tumor e diminuir a chance de recidiva no pós-operatório, ou eventualmente alguns pacientes que estão um pouco mais avançados, aqueles que vocês já ouviram falar de pacientes paliativos, né? Aí a gente talvez tenha que lançar a mão somente da quimio e da radioterapia para poder diminuir a velocidade de crescimento e poder dar um tempo de vida mais prolongado para o paciente, sempre com qualidade de vida, né? Ah, e as cirurgias aí que todo mundo quer saber? Mentira, não sei se todo mundo quer saber, porque tem gente que passa mal, né? Mas eu trouxe aqui um pouquinho do meu dia a dia para vocês verem. Essas são as cirurgias. Tá meio alto aí? Tá Tá muito perfeito. alto aí? Não, Tá dando? não estamos ouvindo o som só, mas a imagem está vendo. Com as cirurgias do meu dia a dia, na esquerda, as cirurgias de laparoscopia, que a gente utiliza uma ótica, alguns cáteres, né, alguns tubos pequenos no abdômen. Aí a gente consegue, dessa maneira, fazer uma cirurgia menos invasiva, né? Na direita, a cirurgia robótica, que a gente opera fora de campo, né, num console, utilizando essas pinças aí, que são praticamente os braços nossos que comandam um braço mecânico no campo cirúrgico, né? E que tem um resultado muito significativo, principalmente quando a gente quer reduzir pós-operatório. Então, que é o importante dessa tecnologia que chegou para nós aqui, né? Essas são tecnologias que a gente chama de tecnologias minimamente invasivas, né? São tecnologias que a gente opera, e não tem que fazer um corte grande na barriga, né? Atualmente a gente consegue fazer cirurgias com pequenos furos aí e grampeadores internos, pinças com energia avançada, com ultracígio aí, que são pinças com energia de ultrassônicas, assim, né? Coisas do futuro mesmo, do Jetsons, né? E isso de fato faz uma diferença aí para pós-operatório, porque um paciente que faz uma cirurgia clássica, a gente tem aí uma recuperação de até 2 meses aí, sem poder fazer muita atividade. Ao passo que quando a gente faz por vídeo ou robótica, no 15º dia o paciente já está conseguindo fazer atividades leves, fazendo membros superiores, um cardio mais leve. Então, faz muita diferença não só para a saúde, mas até para a volta para as atividades diárias, como trabalho ou em casa, né? E aí, como é que eu faço a prevenção? A gente sugere que vocês adotem aí hábitos de vida saudáveis, né, para prevenção. Costumo falar que o nosso intestino é como se fosse a doca da nossa fábrica. Então, imagina que você tem uma fábrica aí da Ferrari. Você quer produzir o melhor carro do mundo, só que você não consegue fazer ele se você não tiver matéria-prima entrando na sua fábrica, né? E de qualidade. Então, aqui estão algumas matérias-primas de qualidade. E a doca é o nosso intestino, né? Então, a recomendação é que você tenha uma alimentação muito rica em fibras, frutas, legumes, vegetais. E como que eu sei que a minha dieta está rica em fibras aí, né? É, um resumo rápido que eu falo é tenha um prato colorido. Então, verde, vermelho, amarelo. Sempre vai trocando as cores, né? De manhã, à tarde, à noite. Vai comendo uma fruta laranja de manhã, depois no almoço
um legume que é vermelho, à noite uma salada que é verde. Dessa maneira, você vai garantir que você está tendo a ingestão de todos os tipos de fibras, e essas fibras é que fazem com que as bactérias do nosso intestino fiquem boas e as células fiquem saudáveis, né? Evitar o consumo excessivo de carne vermelha, embutidos e alimentos processados. Faço uma ressalva aqui sobre o consumo excessivo de carne vermelha. Muitos vão me perguntar, eu sei, existem até dietas espartanas que são à base só de carne vermelha, né? Eu vou trazer aqui para vocês o que o nosso guideline da Sociedade de Coloproctologia diz. Ele sugere que você restrinja o consumo de carne vermelha para duas vezes na semana o tamanho da palma da mão. Então, é da palma e não da mão, hein? Porque se olhar a mão do Luiz, por exemplo, vai estar um bico aí, um tiro. Talvez vire aí um tomahawk aí, né? Mas é da palma. E aí, eu particularmente vou falar para vocês qual é a minha sugestão aí no fim da apresentação. Mas aqui eu acho que a gente tem que ressaltar principalmente os embutidos e alimentos processados. Esses são os grandes vilões, principalmente esses que são de presunto e salsicha, etc., né? Porque eles são muito processados, tem muita química dentro deles. O que eles fazem no nosso corpo é basicamente fazer uma sobrecarga do intestino, né? E aí acaba que propicia a proliferação celular. Evitar consumir bebidas alcoólicas em excesso e, obviamente, o maior vilão nosso, que é o tabagismo. Praticar exercício físico pelo menos 3 vezes por semana, né? A gente tem aí uma recomendação da Organização Mundial da Saúde que, que você faça 5 vezes na semana, pelo menos 30 minutos por dia cardiovascular, né? Essa é a recomendação atual, não só da OMS, mas também do Agita Mundo, que é um movimento mundial para estimular a atividade física e que nasceu aqui no Brasil. E aí eu vou convidar vocês no finzinho aí para a nossa caminhada, né, João? Opa! E aí, quais são as mudanças de comportamento que a gente sugere aí, né? Vocês vejam que os fatores de risco aí, principais aí, tabagismo, corantes. O corante está muito na moda, vocês acabaram de ver aí na mídia, principalmente no último semestre para agora, aqueles que são corantes vermelho, amarelo, corantes caramelos, né? Vocês viram que teve aí uma grande repercussão sobre o MM, por exemplo, né, que tem muito desses corantes, Palafine, né? Então, aqui em casa eu tô aqui com os meus filhos até do lado aqui, vocês não estão vendo, mas já proibimos eles de comerem balafine aqui. Multiprocessados e embutidos, né? E os fatores protetores, então, né? Se a gente tem que parar de comer tudo isso aí, o que que a gente come, né? Carne branca sempre é a sugestão, peixe, frango, né? Gorduras não saturadas e, óbvio, legumes e frutas, né? Essas são algumas recomendações sobre os hábitos que a gente comentou. Alimentação rica em fibras, boa hidratação, pelo menos 2 litros de água por dia, evitar corantes ou ultraprocessados, evitar bebidas alcoólicas, tabagismo e atividade física 3 vezes na semana. Eu vou falar aqui para vocês sobre o porquê que eu estava falando ali da sobrecarga e o que que é a minha opinião sobre a carne vermelha. Não só para ela, mas qualquer outro tipo de sobrecarga que a gente fique repetindo em excesso, elas são ruins para nós, né? Então, como que eu explico isso de uma maneira bem tranquila? Imagina que a gente está aí numa, numa fábrica da Delavia de pneus, e você está fabricando numa linha de produção um pneu por hora. A gente tem lá um gerente de qualidade que fica olhando esse pneu aí durante 1 hora para achar todos os defeitos dele. E se achar um pelinho errado, ele consegue tirar da linha de produção. E aí, se de repente alguma pessoa lá que é brincalhona lá, aperta o botão da velocidade e aí de um pneu você passa a produzir 1.000 por segundo. Esse mesmo gerente ele vai ter que olhar 1.000 pneus por segundo. A chance dele deixar passar um pneu defeituoso é gigantesca, né? Então, um pneu branco, por exemplo. Então, assim é no nosso corpo. A gente tem, de fato, na produção das nossas células no intestino e em todas as células,
um gerente de qualidade, que é chamado P53. Ele fica lá o dia inteiro olhando a produção e multiplicação das células no intestino. E aí, se a gente acelera essa velocidade de multiplicação, muitas vezes não consegue olhar. Só que qual é a diferença do nosso corpo para a linha de produção de pneus? É que a hora que sai uma célula defeituosa nessa linha de produção, ela não fica na mesma linha. Ela pula para o lado e ela forma uma nova linha de produção. E aí essa nova linha defeituosa é chamada de adenoma e ela vira o adenocarcinoma porque ela vai crescendo e multiplicando e vira um tumor maligno. Então tá aí o porquê de que as recomendações nossas são sempre pautadas em evitar sobrecargas, independente de qual for o tipo de sobrecarga, alimentar ou de hábitos. Eu trago aqui para vocês aqui para finalizar, principalmente aqui um bônus aí, porque eu sei que a gente está falando aqui com muitas pessoas que são líderes aí e são influenciadoras aí onde vocês estão, né? Essa publicação aqui do perfil do triênio aqui, da estimativa do triênio 2026, ele fala de muitos dados, mas lá no finalzinho da conclusão ele põe esse parágrafo aí, que destacam-se duas tendências relevantes: o aumento do câncer de cólon e reto relacionado a fatores de risco como comportamentais e ao envelhecimento populacional, e a segunda é a volta do crescimento do câncer de pulmão, sobretudo entre as mulheres, refletindo o impacto acumulativo do tabagismo e das novas formas de consumo de nicotina. Então, aqui eu ressalto duas palavras principais para gente ter uma atenção principal: os comportamentais e o tabagismo. E aí a gente sabe que o tabagismo é um dos vilões nossos aí, se não o maior de todos, graças a Deus, com campanhas aí bastante significativas públicas, a gente conseguiu estigmatizar aí e reduzir um pouco esse consumo de tabaco no nosso país, né? Mas olha que interessante, né? Aquela frase nossa lá, esse parágrafo, ele ressalta na estatística do INCA que apesar da gente ter hoje uma taxa de pessoas aí tabagista baixa, ela em 10, por volta de 10% aí, ela teve um crescimento no último ano, e principalmente entre mulheres. E isso me chamou a atenção, porque talvez isso também tenha a ver com o nosso hábito do dia a dia e o nosso estilo de vida. Então vocês vejam que a gente está falando aqui do grande vilão da modernidade por conta disso. A gente está falando de um tumor que tem tudo a ver com o hábito do nosso dia a dia. A gente tem relação com genética? Tem um pouco também. Mas esse é um dos tumores que, seguramente, se você conseguir mudar os seus hábitos e o seu estilo de vida, você consegue driblar essa genética e, por vezes, até nem ter esse tumor, sabe? Então, essa estatística de que aumentou o tabagismo entre as mulheres ou que aumentou, propriamente dito, é uma das coisas que a gente vai ter como desafio provavelmente aqui no nosso futuro, né? E quando a gente vai falar para o paciente ou para a pessoa que é amiga tua para ele parar de fumar, nem sempre é fácil, né? Todos nós aqui já tivemos esse exemplo de você ter alguém que está fumando perto de você e você gosta da pessoa, mas você fala, pô, meu, você não pode parar de fumar aqui perto de mim, não, cara. Por que você não para de fumar, né? E você vê que nada adianta, não muda nada. Ele passa dia, ele tá lá fumando 2 maços de cigarro. E por que que acontece isso? Em parte porque ele tem de fato aí um vício químico na nicotina, né? Mas tem um lado outro que é um lado principal para você perpetuar um hábito, que é o costume dele, é o porquê que ele está fazendo aquilo. Então, a grande maioria das vezes, o tabagista começou aquilo como uma válvula de escape. Ele começou não porque tenha prazer. Talvez ele tenha começado na adolescência, na infância, porque teve lá um exemplo do vô que estava fumando cigarro de palha, ou ele achava bonito o Marlboro fumar, mas de qualquer maneira, ao longo da vida, ele percebeu que aquilo lá era uma válvula de escape de pressão para ele, e ele resolveu que ele vai fazer isso aí toda vez que ele tiver nervoso ou estiver estressado. E aí está o ponto-chave de quando você quiser abordar um amigo teu a partir de agora. Eu vou mostrar para vocês agora como líder para líderes, que a grande maioria das
mudanças de hábitos, ela está nesse quadro aqui, nesse slide final que eu mostro para vocês aqui. Então, eu falo para vocês aqui em outras palestras de alta performance, quando a gente me convidam para falar sobre esse assunto, e até lembrando o João, que fala que a minha agenda é bastante intensa, como que a gente faz para ter uma performance inteligente e eficaz, né? Ah, primeiro, com, com quatro elementos, né? O primeiro deles, dando muita atenção à alimentação, que é o combustível de qualidade que eu comentei. Essa alimentação, ela produz um químico que se chama serotonina. Quando você está com o intestino bom, ele é responsável por 90% da produção da serotonina. É só um nome, tá, pessoal? Não precisa se pautar nesses nomes, não. Eu vou falar alguns nomes de química aqui. Ah, essa serotonina é o que todo mundo chama de hormônio da felicidade. Ou seja, muitas pessoas depressivas no nosso meio, elas estão com baixa serotonina. Tanto é assim verdade que se você tiver alguma pessoa ao seu lado que tem depressão, você vai reparar que uma das categorias de antidepressivo que ela toma é o serotoninérgico. E aí, o que que ele faz? Na verdade, ele é uma serotonina sintética. Você não consegue produzir, você tem que comprar e tomar ela. Então, essa é uma das grandes recomendações que eu faço do porquê que a gente tem que se empenhar na alimentação de qualidade, porque se você tem ela, de fato, ela pode mudar a sua vida diária e você ser muito feliz aí, por conta da química, não tem nada psicológico até o momento aqui, tá? No item 2 de hidratação, é importantíssimo tomar aí 2 a 3 litros de água de base. E se você é uma pessoa ativa, fala muito, trabalha em telemarketing, vendas, ou trabalha em escritório, ou trabalha numa área quente lá no Nordeste ou na praia, enfim, você tem que sempre recompensar, tomando mais 1 litro, 3, 4, 5, quanto for necessário durante o dia. Quer saber uma maneira de você saber que você está. Existem cálculos aí, tá? Mas quer saber se na prática você está tomando água adequadamente? Primeiro, boca seca, né? Tá com a boca seca, não está hidratado. Segundo, você vai começar a ter um cansaço de repetição. Você vai ver que você lê até o fim o texto, aí você esqueceu o primeiro parágrafo. Mas esqueci. Aí você vai de novo e vai de novo. Aí 3 da tarde, você está lá começando a chegar nas 3 da tarde, começa a dar um cansaço de novo. Você fala, mas eu tô cansado, que sono danado, vontade de dormir e tomar cesta. Esses são alguns exemplos de que você não está com a hidratação adequada. E o corpo, ele é sábio. Se você não tem uma hidratação adequada, ele vai entender que você está em zona de combate. Ele vai falar para você, opa, peraí, se o João não está tomando, se ele não está tomando tanta água, é porque ele está no deserto do Saara. E aí, se ele está no deserto, a gente tem que estocar água, que nem camelo, e não dá para a gente jogar fora. E se não dá para jogar fora, adivinha o que que fica sem água? O vaso. Não vai chegar nem pela urina e muito menos pelas fezes. E aí você vai ter um intestino preso com constipação, e aí você vai sobrecarregar mais uma vez o seu intestino. Segundo ponto da água que é importante, uma sigla que se chama ATP. Essa ATP basicamente é a nossa unidade de energia. É ela que recarrega a bateria nossa. Então, se você não toma água, muito provavelmente você não vai ter energia para ter alta performance no seu dia a dia. Você vai cansar. E aí, quando cansa, o corpo ele tem um backup de gerador que ele vai descobrindo por chaveamentos qual é a prioridade. Então, a primeira prioridade, cérebro, depois coração, aí pulmão, aí ele vai rins, por último vai o intestino coitado lá, né, que é o quinto colocado. E aí o que que ele faz aí nessa hora? A gente tem no nosso corpo mais ou menos 5 litros de sangue aí, 1/3 vai para o intestino, trato gastrointestinal. Então, aí 1,5 litro a 2, mais ou menos. Aí, quando você está cansado e você precisa de energia cerebral, por exemplo, ou no cardio, ele chupa todo o sangue do intestino e do trato gastrointestinal, deixa branco e para de fazer a digestão dele. E aí ele atua em modo backup aí, dando energia nos órgãos-alvo principais. E aí, mais uma vez, você vai ficar lá capengando na sua digestão e não vai ter uma absorção boa de nutrientes. Então, aí vem aquele ditado que todo mundo conhece, já ouviu aí falar da mãe, que quando come ou chupa manga não pode nadar no rio. Aí isso é real.
Eu recomendo que você não faça isso mesmo, por quê? Porque quando você come muito e você vai nadar, o corpo entra em modo combate, que a gente chama de modo fight, né? Fight or flight. Ele entra em fight e ele entende que você está fugindo de um tubarão, e aí ele vai sugar todo o sangue do intestino e vai jogar nos seus músculos e cardio, para você poder ter velocidade de sobrevivência. Nessa hora, o intestino é o último a fazer. Só que tem um problema, né? Você não está fugindo do tubarão. E aí você vai ficar lá com a digestão empacada um tempo inteiro e não vai conseguir absorver nenhum nutriente. Número 3, atividade física, né? Então, a atividade física é fundamental. Ela vai te dar resistência, mas ela vai te dar essa produção dessa química aí, nesse neurotransmissor chamado endorfina. Endorfina, para quem não conhece, é um autoestimulador cerebral nosso. Ele dá aquela ativação de atenção. Então, existe até um estudo muito antigo que fizeram com corretores da Bolsa de Valores aí, comparando por que que uma pessoa tinha mais performance do que o outro, né? Então, tem alguns corretores aí que conseguem ter o feeling de venda antes dos outros, né? E aí foram ver que a endorfina desses daí eram mais elevadas e ele não vendia na, na queda, ele vendia na tendência da queda antes do outro corretor. E aí por isso ele tinha alta performance. E aí da onde vem isso? A endorfina ela vem da era pré-histórica, quando a gente era homem das cavernas e você tinha que ir lá batalhar por um mamute. Estão me ouvindo aí, pessoal? Alto e Sim, pode claro. falar. E aí, assim, o que que prevalecia na era da pré-história? Era aquele que tinha mais endorfina, porque ele conseguia abrir todos os canais dele sensoriais. Conseguia ver, ouvir, sentir muito rapidamente e com mais acuidade. E aí, o outro que não tinha, morreu, o gene não passou, e aí estamos aí com a evolução natural de Darwin conosco. A endorfina hoje tem um problema. Se você tem ela produzida aqui de maneira natural aqui com atividade física, ela é muito boa. O que não pode é quando você está no momento de alta tensão e estresse. Nesses momentos aí, em geral, você faz um over, né? Você fica em um momento de hiperalerta. Eu vou falar isso aqui depois do número 4 emocional, que é a dopamina, né? Então, o emocional, ele entra como número 4 aqui na nossa fórmula secreta aí de performance, porque é o mais difícil, né? Não é fácil você virar Buda da noite pro dia, e nem vou pedir para que ninguém vire, obviamente. Mas é assim, toda vez que você tem uma queda do teu emocional, você não consegue disparar dopamina. Dopamina tá muito na moda aí, né? Vocês devem ter ouvido falar sobre isso aí no Instagram, sobre o scrolling, né? Quando você fica vendo muito vídeo repetitivo, né? São pílulas de dopamina e isso é real. Eles utilizam aí a indústria para poder fazer com que você tenha mais prazer, né? Momentâneos. Mas o ideal é que você produza sua dopamina endógena mesmo no seu corpo. E aí vem a dica que é através da diversão. Então, eu sempre sugiro para vocês que vocês tenham aí dois P's nesse momento: propósito e projetos. Porque daí, quando você tem propósito, você já sabe que você tem alguma missão. E quando você tem projetos, você tem uma meta. E aí o cérebro interpreta como você útil e ele vai fazer você chegar lá. E quando você chega nessa micrometa, ele vai falar: Você é o cara, hein? Faz de novo. E aí ele vai ficar fazendo isso toda hora. Quem faz isso é a dopamina. Ela fala: Você é o cara, faz de novo, faz de novo. E aí toda vez que você tiver um projeto bem sucedido, você vai produzir bastante dopamina. E aí o corpo vai entender que você consegue produzir e não precisa ficar captando dopamina em outros lugares. Adivinha o que que traz dopamina também para nós aqui? Já finalizando o gancho aí com o que a gente estava falando antes. Ani- o, o cigarro. Então aí tá o pulo do gato. Na grande maioria das vezes, a pessoa que é tabagista, ela já acostumou a ter dopamina quando ela fuma, porque é fácil, é só acender o cigarro e acabou, né? É simples, ela não precisa ficar tendo trabalho para produzir, né?
E aí acaba viciando nisso aí. Então, esse é um dos pulos do gato para quem é tabagista e quer parar. É você buscar outras fontes aí de prazer que não esse. E o cigarro, assim como o cigarro, tem outros aí, né? Tem várias pessoas aí que têm falta de dopamina e ficam viciando aí em jogos, né? Em pornografia, álcool, etc, né? Então, basicamente é o pacote do vício que você não tem como você, quando você não produz a sua própria dopamina aí, né? E aí, termino dizendo para vocês o seguinte: minha recomendação é que vocês sempre estimulem, não só em vocês, no seu dia a dia, mas também no dia a dia de todos que estão ao seu redor, para que vocês impactem mais vidas aí, que eu sei que vocês fazem isso diariamente e que vocês façam duas coisas. Primeiro, que vocês tenham boas escolhas e bons hábitos aí, e aqueles hábitos bons que você tenha, vocês sempre renovem e repliquem ele. E segundo, aqueles que vocês têm hábitos ruins, que vocês tenham a humildade e a sabedoria para você trocar eles e mudar a vida, mesmo que você tenha que recalcular rotas. Isso não significa uma fraqueza, é pelo contrário, significa um mérito de grande sabedoria e que você está recalculando para você manter aquilo que é mais valioso na sua vida, que é provavelmente a sua família, seus amigos, assim como eu nesse dia aqui ano passado, em que pedi novamente a minha esposa em casamento para renovação de votos aqui. É isso, muito obrigado. Aqui estão meus contatos para quem quiser me acessar, pode mandar uma mensagem, me seguir no Instagram ali. Lá tem mais vídeos sobre a minha rotina, sobre câncer, sobre toda a proctologia e cirurgias. E aqui na direita, para quem gosta de ouvir música e Spotify, é a minha playlist para quando eu tenho que montar grandes projetos com energia, inclusive como essa aula aqui que eu fiz agora. Obrigado, João. Obrigado, Luiz. Muito Walter, obrigado. muito obrigado pela sua excelente palestra, ela foi muito elucidativa. Você falou para nós sobre os sinais e sintomas, nos falou sobre o diagnóstico, até sobre tratamento. Aqui agora é a sessão de quebra-ossos. O pessoal aqui ele é bem ativo. A gente vai ter praticamente pouco tempo para perguntas, né? Então, se você puder ser mais sucinto, objetivo na resposta, vai poder dar, a gente vai poder responder bastante pergunta da plateia. Eu vou começar com a primeira pergunta. A Eliane perguntou quantas amostras de sangue oculto nas fezes? Uma ou três? Ela varia, viu? A gente hoje com Fit não precisa fazer tanta amostra, não. Normalmente uma já é bastante, viu? Depende do Perfeito. kit que você tem. Tá. O pessoal te parabenizando sobre a palestra. O, o, tem mais uma pergunta aqui. Boa explicação. Minutinho. Tem uma pergunta aqui sobre a disbiose e o câncer, disbiose com o risco do câncer de cólon. Como é que você analisa isso? Pô, a desbiose ela é uma alteração da flora intestinal, das bactérias boas, né? Ela não tem muita a relação direta com câncer de intestino, mas a gente sabe que se você não tem uma flora intestinal, ela é um dos fatores que vai piorando a sua metabolização ao longo da vida, né? Então, a recomendação não é se preocupar só com câncer, né? Mas sim com a sua qualidade de vida aí. Existem Essa, probióticos para isso aí. essa foi a pergunta do Marcelo Guimarães. Marcelo, se quiser fazer mais pergunta. A Vânia, de Assim, Taubaté, pergunta é, a relação do câncer, se tem alguma relação câncer de intestino com o sexo, masculino, feminino, se tem alguém que tem uma incidência maior ou menor. você viu, Vânia? Numa das slides lá que eu mostrei, não, né? A gente tem aí uma população mista, quase que 50-50% aí. Perfeito. Você colocou a possibilidade de nós fazermos outro exame que não a colonoscopia para o diagnóstico do câncer de intestino. Então, qual seria esse outro exame?
Sabia. Ainda bem que me lembraram. Eu vi aqui que alguém perguntou aqui, né? Aham, Provavelmente vocês já ouviram. Ó, o pessoal de Angola tá aí com a gente, né? Boa tá. noite, Esse eu viu? ia dar um abraço Obrigado por estar com daqui a a pouco. gente. Muito Isso. bacana. Aí, Aliás, o nome dela é um interno de gastroenterologia de Angola, Lubango, Ruila. O nome é Iazaldi Lázaro. Seja bem-vindo, pô, que Iazaldi. bacana. Oi, Azaldi, muito bom, viu? Fiquei feliz aí. Parabéns aí por estar conosco aí essa hora. Se tiver alguma coisa mais técnica, vai me perguntando. Eu falei desse exame da colonoscopia porque eu sei que alguém ia me perguntar sobre colonoscopia virtual. Não sei se vocês já ouviram falar, existe um desse exame, que é uma tomografia reconstruída em 3D, que a gente chama de colonografia, né? Não é o melhor exame, tá? Eu já adianto isso. O padrão ouro nosso é a colonoscopia que todos já conhecem. A gente usa essa colonoscopia virtual em casos muito de exceção, que são idosos, cardiopatas, que não tolerariam fazer a colonoscopia. Tá me ouvindo aí, Ju? Estamos ouvindo. Pode falar. Pode falar. Luiz? Opa, Pode caiu falar. aí, né? Estão me ouvindo? Isso, estamos ouvindo. Claro, pode falar. Uma colonografia, que é esse exame virtual, ele não é um exame fidedigno. Ele faz uma reconstrução do intestino e às vezes até assim, se tiver muito sujo lá, uma bolinha de fezes pode simular um pólipo. Segundo problema dele, ele não consegue tirar o pólipo, né? Então ele não é um exame de eleição para nós, não, tá? É de exceção. Entendi. Eu vi aqui que A Vânia tem uma pergunta, ela está com a mão levantada. Vânia, por favor. Depois o Estão me Osni, ouvindo? depois a Solange. Vocês estão me ouvindo ou não? Sim, ouvindo, Vânia. Boa noite, parabéns mais uma vez, muito bom, um assunto complicadíssimo, e você transformou o assunto em uma coisa maravilhosa, tranquila, que todos pudéssemos entender. A minha pergunta foi assim, a questão de relação sexual, se tem a ver com o grande aumento que a gente tem de câncer, de intestino. Essa pergunta boa. Em relação ao câncer de intestino especificamente, que quando a gente fala de câncer de intestino, normalmente a gente acaba falando de todos menos o ânus, né? Do intestino específico, não, Vânia. Agora, em relação ao ânus, sim. O canal anal, ele tem um tipo de tumor que a gente chama de carcinoma espinocelular, é o SEC, né? Ele tem muito a ver com HPV. Aí, por isso, essa conexão que você comentou, né? Então, é importante também, né? Boa pergunta, para que todos saibam que existe, sim, uma possibilidade aí, um risco de que doenças sexualmente transmissíveis como o HPV, que é o HPV, o genital, né? Aquele que todo mundo conhece como crista de galo, ele de fato, se ele ficar muito tempo lá prolongado, ele pode crescer e virar um tumor, sim, maligno, inclusive. Osni, Obrigada. Osni, por favor, faça a sua pergunta. Na realidade, eu queria parabenizar o Dr. Walter, e quando ele falou sobre a água, nós aqui estamos estudando a água há muito tempo, de várias maneiras. Primeiro, o tipo da água, a qualidade da água, o Dr. Walter deve conhecer, uma água que a gente está fazendo uma pesquisa aqui, que é a água Cangem. Eu acho que é fundamental a gente ingerir uma água com pH adequado. E a segunda coisa, que eu acho que vai ser muito útil para todos também, é a dificuldade, como ele bem disse, você toma água, daqui a pouco você fica cansado, daqui a pouco você está esquecendo. As pessoas esquecem de tomar água. E nós, nos nossos laboratórios, como eu sou ergonomista, a minha preocupação sempre são prevenir doenças, prevenir sintomas, prevenir, enfim, patologias musculoesqueléticas. E essas musculoesqueléticas, o pessoal fica muito tempo parado, estático, durante horas, diante do computador ou diante do celular, esquecem até de tomar água. E nós fizemos um estudo muito interessante como aliar a vantagem de você tomar água de maneira regular, por exemplo, eu tomo água 5 litros, 5 horas da tarde, colocando uma garrafa, colocando a água diante do seu trabalho, diante da sua mesa, diante da sua linha de produção, que quando as pessoas veem a garrafa de água, água transparente, por incrível que pareça, elas sentem sede. E
de acordo com a Organização Mundial da Saúde, você tem que se mexer no seu corpo, você tem que fazer algum movimento do seu corpo a cada 50 minutos. E nós fizemos um trabalho que, modéstia à parte, nós achamos muito interessante, em de que uma pessoa com uma água, uma garrafa de água transparente diante dela, ela toma um copo, um gole, a cada 50 minutos, 60 minutos. Oba! Então, a gente associou tomar água e, ao mesmo tempo, fazer um movimento, alguma agitação no seu trabalho, na sua atividade, que a gente chamou, inclusive, do ponto de vista pitoresco. O doutor Walter falou que a gente tem que ser feliz, tem que estar sempre alegre. Então, do ponto de vista pitoresco, nós chamamos de ginástica do gato. Isso funcionou e, ao longo da sua atividade, e a nossa recomendação sempre é que você utilize, olhe e verifique a cor da sua urina. Se a sua urina está um pouco mais amarelinha, você tem que aumentar a água e assim por diante, porque a água depende da temperatura, da atividade, enfim, até da umidade relativa do ar. Essa é a mensagem que eu queria falar para o Obrigado. doutor e parabenizar meu querido doutor Walter e vocês todos aí da comissão pela belíssima exposição e belíssima reunião. Um abraço, Obrigado, obrigado. Osni. Nós temos mais perguntas. Solange, por favor. Oi, eu vou fazer uma pergunta e buscar também a pergunta do companheiro lá de Angola. Primeiro é o seguinte: os marcadores tumorais. Qual é se tem validade fazer exames de marcadores tumorais de rotina e quais seriam os marcadores tumorais do câncer de intestino? Boa, Solange. Isso aí, a gente tem um marcador tumoral que é o CEA, né, o antígeno carcinoembryogênio. Ele é o nosso marcador termômetro, tá? Ele não é Está escutando? quantitativo. Estou Então, escutando, pode falar. né? A gente pede ele de rotina, mas só que ele não é 100% específico, tá? O que que eu quero dizer com isso? Não significa que ele esteja negativo que você não tem tumor. Existem alguns tumores que eles não são produtores desse antígeno que é o CEA. E aí ele falseia. Muitas vezes tem pacientes que têm um tumor bem grande, significativo, e o CEA dá baixo, dá 2, dá 1, e não é uma coisa tão rara, não, tá? Então, em geral, a gente não utiliza esse marcador tumoral como um diagnóstico. A gente utiliza ele como um marcador termômetro de segmento. Então, você dosa ele no começo, quando já detectou o tumor e faz todos aqueles exames de diagnóstico. E depois que você faz o tratamento ao longo do tempo, você vai fazendo ele e no segmento pós-operatório também. O Mas 19,9 também, apesar de Marco? uma porcentagem. Oi? O 19,9 também? 19,9 é mais para pâncreas, né? Ele não é Tá. tanto para o intestino. O C é assim, o C ele é um pouquinho mais para ele, né? O 125 ele é também, mas ele não é tão específico, ele é mais sensível, ele é meio do geralzão do trato gastrointestinal, né? A gente acaba dosando esses três aí como um check-up geral, né? O CA 19,9, 15,3, o 125 e o CE. Mas o mais próximo do intestino é o CEA mesmo. Ok, O... obrigada. Obrigado, Solange. Walter, eu queria fazer uma pergunta para você, uma pergunta aqui da audiência também. Uma colonoscopia negativa. Quando ela deve ser repetida? Ah, eu vi essa pergunta aí, é semelhante à da Carla aí, né? Provavelmente Isso. ela é colega ou é estudante, ou é assim. A colonoscopia, ela varia muito a repetição, tá? Para vocês terem ideia, a gente consegue repetir ela a cada 3 meses ou até 10 anos. É um range muito grande, né? Especificamente para o tumor, o câncer, a gente vê de acordo com o achado. Se você tem se você não tem nenhum parente, nenhum antecedente familiar, você está autorizado a fazer a repetição de 5 a 10 anos, é bem longo. Nós não estamos fazendo muito isso, sinceramente. Hoje, na prática, por conta daquele fator que eu comentei, que a gente está vendo muitos pacientes jovens com tumor, a gente tem interpretado que tem uma tendência de encurtamento do processo de formação do tumor, por conta de tantos fatores Variáveis. externos que estão
fazendo com que tenha mais multiplicação celular. Então, hoje, o que que a gente faz na prática aí? Se você encontrar um paciente que está com colono negativa, não tem nenhum antecedente familiar, você repete mais um ano, deu negativo, você pode multiplicar, repetir daqui 3 ou 5 anos. Pacientes que têm pólipo, que encontrou ele, aí normalmente a gente faz um pouquinho mais curto aí esse follow-up. Um ano? A gente faz um ano e aí depois vê de acordo com a necessidade, né? Sei. Agora, uma pergunta que eu queria fazer. Foge um pouquinho do tema. Se você vai fazer a colonoscopia, não é bom já aproveitar fazer a endoscopia junto? Ah, essa é uma boa pergunta. Assim, na nossa rotina, sim, até para você também, né, Luiz, no seu dia a dia, por quê? Porque é difícil alguém pedir endoscopia preventiva. Ou você vê um paciente que tem muito refluxo, dor de estômago e fica repetindo endoscopia desde os 18 anos, ou você vê um paciente de 70 que nunca fez. Então, do ponto de vista prático, eu acho que vale a pena sim você fazer uma endoscopia casada, né? A gente chama de, Isso. de parzinho aí, né? Da endoscopia colônica, daí você já livra os dois principais tumores do gastrointestinal, né? Mas não precisa ficar repetindo. A endoscopia você consegue ter um período um pouco mais prolongado aí. E se você tiver um caso negativo, sem história familiar, quando eu estou autorizado a não investigar mais? A partir de quantos anos? A partir dos 80? Se ele não Ah, tem enterorragia, não tem sangramento, eu devo continuar investigando até quando? Então, Preventivamente. você vê que isso aí é uma coisa até, assim, eu acho que ela vai mudar, né? A gente hoje já está numa idade de 70 anos, que eu acho muito cedo. A gente está, isso provavelmente vai mudar. 70 anos para mim ainda é muito cedo, muito jovem, e a gente tem pessoas muito ativas e vão viver, a nossa expectativa de vida é 84, né? Então, 84 na média ainda, né? Porque todos vão viver mais, né? Então, eu acho que o guideline mesmo, ele tem que ter um pouquinho de licença poética aí, puxando para 80, viu, Luiz? Aí a gente consegue que 80 aí de fato depende um pouco do status clínico do paciente, né? De repente não tem muito benefício ficar expondo, fazer preparo, né? Eu acho que é isso, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu queria agradecer a sua excelente palestra, a sua disponibilidade. Foi muito claro, foi muito elucidativo. Agradecer a audiência de todos e principalmente dos nossos irmãos angolanos, que pelo andar o horário avançado, eles estão presentes, participando. É um prazer tê-los aqui, que voltem bastante. E, doutor João, o senhor quer fazer as considerações finais? E aí a gente encerra a nossa palestra. Doutor Walter Miyamoto, meu querido amigo, eu nunca duvidei que você ia fazer uma excelente palestra, mas eu subestimei isso, cara. Sabe? Você foi além disso. Você vive quebrando para melhor as nossas expectativas. Então, eu queria agradecer de todo o coração por você ter nos propiciado esses momentos tão esclarecedores, né? E dizer para você, ô Medetor, parabéns, parabéns, e que a gente continue a tê-lo sempre presente em outras ocasiões. Não se esqueça de, ao terminar, convidar a galera para a nossa caminhada da PM. Tá bom? Muito Boa. obrigado. E agradeço a Magali, que fez esse belíssimo currículo, e a todos vocês que estão aqui conosco. Muito obrigado. E ao nosso companheiro de Angola. Lembranças da doutora Lina, viu, companheiro? Muito obrigado. Isso aí. Eu que agradeço, né? Até ia mandar um abraço para todos vocês aí de Angola, né? Para a doutora Aline e todos os estudantes de lá, internos de staff. Já me coloco, até tem uma pergunta que você fez aqui, né, Lázaro? Se a raça é um fator de risco. Você veja que sim, assim, está tendo uma mudança, tá? Na verdade, a raça de fator de risco para o câncer intestinal é a raça branca, tá? Mas a gente tem visto que nem aquele slide que eu comentei do japonês, né? A gente tem mais preocupação com hábitos do que com a raça atualmente. A gente tem entendido que os hábitos são mais preponderantes do que a raça, né?
Ah, mas eu queria fazer um agradecimento aí especial a vocês todos pelo convite, né? Parabenizar a Magali também e você, João, que estão à frente junto com o, o Luiz. E convidar vocês, fazer dois convites. Primeiro, convite ao grupo de Angola, que se vocês quiserem, podem me acessar pela minha página no Instagram, pegar meu contato, fiquem à vontade. E se quiserem vir para o Brasil algum momento aí conhecer a nossa medicina, já são todos convidados. Recebo vocês com o maior prazer aqui. Podem me acompanhar na minha rotina, se quiserem e entrar comigo em cirurgias aqui, a gente leva vocês aí para conhecerem a nossa rotina brasileira, tá? Discussão de casos e assim por diante aí. Sou muito parceiro em coligação com quem gosta de ensinar, tá? E para todos que estão conosco aí, um convite especial aí a participar da nossa caminhada do Agita São José. Não sei se são todos aqui, né, de São José, provavelmente são do Brasil, mas a gente tem em abril aí, no dia 26 de abril, a nossa caminhada do Agita São José aqui, que a gente sai da nossa sede, vai até o Parque da Cidade, e lá a gente tem estações de saúde e é o nosso curso de gratuito de parada cardíaca, em que a gente capacita mais de 100 pessoas todas as vezes, todos os anos. Bacana. E essa mesma iniciativa para compartilhar com vocês, ela nasceu de um professor meu da faculdade, Dr. Vitor Matsudo, lá em São Caetano, e aí virou Agita Brasil e hoje é Agita Mundo. Então, é um movimento mundial que nasceu aqui no Brasil, que todos vocês estão convidados a participar aí, sendo nossos convidados, né, João? Obrigado mais uma vez. Beleza. Então tá joia. Ó, muito obrigado pela presença de todos. Um abraço, boa noite para todos e até a próxima palestra, semana que vem. Semana que Boa vem, Boa noite. muito noite, obrigado. obrigada, parabéns mais uma vez. Tchau. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado.